Gente, qual que é a importância de passar por uma sessão de viabilidade, tá? É dentro de um tipo de comunicação desse com o seu especialista que ele vai fazer todo o raio-x, todo o diagnóstico da sua situação hoje, tá? Para entender a viabilidade da constituição de um sistema de holding familiar, né? Que é todo esse sistema de planejamento patrimonial familiar aí dentro da sua realidade de patrimônio. Então, eu gosto muito de fazer analogias e assim, hoje em dia, a gente passa por análise de uma série de especialistas, né? Mas a principal aí é a gente passar por uma consulta preventiva médica, né? Então, a gente traz toda uma realidade, nossas queixas, nossa rotina, e o médico ele vai dizer quais os exames que você tem que fazer, depois das análises clínicas, ele vai te dar o diagnóstico, um tratamento, e a sessão de viabilidade é o passo inicial para a gente poder analisar a sua situação, né? Então, não vai haver um estudo documental, porque isso é um processo moroso, tudo mais, mas realmente é o primeiro contato ali para entender a realidade da família, as relações familiares, tá? Então, eu não vou pegar só, o especialista, ele não vai pegar só a realidade patrimonial, ele vai pegar os detalhes de relacionamentos familiares, para poder entender quais são as intenções, as perspectivas, os conflitos, para viabilizar, para entender a viabilidade de ajustes, de adequações, tá? E depois de passado esse diagnóstico, confirmada a viabilidade, né, para a formação desse sistema de holding familiar, ele vai passar por uma outra fase. Aí ele vai colher os documentos para poder fazer o desenho das possibilidades por meio de um croquis estrutural. É uma segunda fase que a gente chama. Mas essa sessão de viabilidade, ela é extremamente importante para que o profissional entenda a sua realidade. Vou além, quando a gente não identifica, tá, a viabilidade disso, a gente já vai analisar outras situações. Olha, não é viável desse jeito, pelo patrimônio do seu patriarca, mas você, o filho, já tem um outro potencial, uma outra ótica a ser atentada, porque se acontecer alguma coisa, já teve situações que eu avaliei que o filho já tem bens em nome dele, mas na verdade é do pai. Só que se acontece alguma coisa com o filho, isso tem que ser inventariado para os herdeiros do filho, para os netos do patriarca. Mas aí depois quem diz? E se essa pessoa já está divorciada, esse bem foi passado para o neto, não voltou para o patriarca, que era o real proprietário, por conta aí de uma questão de que a ex-nora, o ex-genro não vai fazer, né, dessa forma, não vai cumprir o que era um acordo verbal de cavalheiros, enfim, então assim, a gente consegue identificar situações onde, olha, às vezes aqui nem é o problema, nem é o foco inicial de agora, mas o outro lado sim. Então é essa sessão de viabilidade que vai te trazer toda a possibilidade, tá bom?